Oi, gente, boa tarde, meu povo lindo. E aí, pessoal, como vocês estão? Eu estou aqui, né? Dia de domingo em casa, como sempre. Fiz um almoço, pedi para Letícia ir lá na rua comprar uma coca. Hoje aqui tá um dia de sol maravilhoso. Dia de sol maravilhoso. Já tirei meus panos da máquina, já. Eita, foi a caixa de ferramenta. Já tirei minhas roupas da máquina, já coloquei no varal. Mais tarde é só apanhar. Joãozinho foi para Maceió, levar passageiro. O gato tá dormindo. Quando Letícia chegar, vou almoçar, descansar um pouquinho, passar a vassoura na casa. Ontem não deu tempo ele botar os varão. Ele disse que se ele chegar mais tarde com coragem, ele disse que coloca. Senão, amanhã ele coloca. Ai, gente, a gente vai levando, vai levando, vai levando na esportiva, né? Mas quando vai chegando um período, vai dando um cansaço, vai dando uma fadiga, vai dando um estresse, vai dando uma falta de paciência, tudo vai chegando. E eu sempre puxando o ar para não ter um troço, mas faz parte, né? Porque a pessoa só, eu só para fazer essas coisas, o Joãozinho só para trabalhar e fazer os serviços de casa, aí fica muito corrido para ele. Essa semana foi uma semana muito puxada de serviço para ele, como o outro rapaz que trabalha mais ele, transportando os carros, trazendo os carros de Maceió para a loja, tá doente, né? Com essas viroses que tá dando no povo. Então, o Joãozinho tava indo buscar os carros. Tinha dia dele dar o quê? 3 viagens, 6 viagens, de ida e volta, ida e volta, ida e volta. Aí terminou que quando foi sexta, ele tava exausto, exausto, cansado. Ontem ele passou o dia em casa, mas ele passou o dia mais deitado do que fazendo as coisas, de tão cansado que ele estava. E eu não ia pressionar ele para botar varão de cortina, sabendo que ele estava exausto, cansado. Eu digo, não, deixe no tempo dele. E assim eu fiz, né? Aí a gente vai fazendo devagarzinho na hora, tudo só acontece no tempo e na hora certa mesmo. Não adianta a gente querer correr contra o tempo, porque nunca é como a gente quer. Aí vou devagarinho, devagarinho a gente chega longe. Letícia foi ali na também, pedi a ela para passar na casa da minha cunhada, para pegar uma encomenda minha que chegou, um presente da minha escrita, maravilhosa. Mais tarde eu mostro a vocês o que é. E é isso, gente, né? O importante é a gente estar com saúde. Eu vou. Já era para me ter feito um vídeo comentando sobre isso. Teve um dia aí, há uns dias aí atrás, uma resenhista falou da aparência da mãe de Vânia ser tão acabada para a idade dela, né? Por ela ser uma pessoa, uma senhora nova, ela tem uma aparência muito acabada. E a senhora, ressaltando por ela ter quase 70 anos, ela tinha uma aparência mais nova do que a mãe da Vânia, né? Também com, vamos dizer assim, com as câmeras desse telefone aqui de hoje em dia, todo mundo fica novo, todo mundo fica pleno, todo mundo fica com a pele maravilhosa, todo mundo esconde as pregas. No caso da mãe da Vânia, gente, não tem nem comparação, não era nem para ela comparar a idade dela com a idade da mãe da Vânia. Porque a mãe da Vânia é uma pessoa sofrida, uma pessoa que já trabalhou muito na vida, debaixo de sol, sol torrando, sol quente, chuva, passando fome. Ela passou por muita coisa na vida dela. E ainda mais, ela é de uma família que o calibre é fraco. É uma família que aparenta velhice mais rápido.
Tem gente que tem o calibre forte, né? Às vezes tem uma idade e não aparenta ter aquela idade, aparenta ser uma senhora, uma pessoa mais nova. A mãe da Vânia não. Ela é xoxinha, baixinha, muito branquinha. E, nossa, aquela mulher já trabalhou muito na vida dela. Teve de criar aquele monte de filho, né? Debaixo de toda a pobreza. Preocupação, noites de sono mal dormida, com filho novo, com bebezinho, não tem como um bebê não ficar doente, sem recursos para comprar nem sequer uma dipirona naquela época para dar uma criança. Aí tem como uma pessoa dessa ela permanecer com a aparência de nova? Não tem, não tem. Na vida cada um de nós é quem sabemos o que a gente passamos, por onde passamos, o que vivemos, né? A família da Vânia é uma família que eles sempre, assim, antigamente, há muitos anos atrás, eita, deixa eu coisa aqui, há muitos anos atrás, trabalhava, morava em terras dos outros, trabalhava em terras dos outros, então era uma vida muito sofrida, né? Então só sabe a mãe de Vânia o que passou na vida, ela e toda família. O, é tão provável que hoje a filha tem uma vida estável, né? Não falta nada na casa da mãe dela, graças a Deus, né? O grosso tem, a mãe dela, né? Todo dia cozinha, graças a Deus. Antigamente, acendia um fogo para cozinhar o quê? Cozinhar feijão com água e sal, né? Naquela época não tinha uma verdura, não tinha nada. Feijão, farinha, uma mistura. Quando o pai dela dava um dia de serviço a qualquer pessoa por ali para ganhar uma diária, no domingo dava para comprar um quilo de carne, dava para comprar um quilo de arroz. E quando passava a semana e o pai dela não arrumava um dia de serviço, como eu já ressaltei aqui para vocês, quantas vezes o pai da Vânia não foi lá em casa falar com o pai, perguntar ao meu pai se meu pai não tinha serviço para ele, porque ele estava precisando trabalhar para comprar umas coisas para casa, que estava sem nada de alimentação. E pai, mesmo sem serviço, mas pai arrumava ali qualquer besteira para ele fazer, tirar uma paia de bananeira, limpar um terreno, qualquer coisa. Mãe disse que pai arrumava para o pai de Vânia ir trabalhar, só para pai pagar aquela diária a ele, para ele comprar o que estava faltando em casa. E mãe disse que isso aconteceu muitas e muitas vezes, dele ir lá em casa atrás de serviço, porque não tinha nada para cozinhar. Na época, Vânia já tinha a Kelly, já tinha o outro menino, já vivia com o Bero, mas era todo mundo pobre, de condições fracas, né? O que eu acho bonito da família da Vânia, da minha família e de muitas famílias, é que mesmo nós viemos de uma pobreza extrema, mas depois do tempo, graças a Deus, pai começou trabalhando, comprando um pedacinho de terra, conquistando as coisas dele, mas nunca parou de trabalhar. Nunca se entregou para dizer assim, agora eu vou viver da minha aposentadoria e vou viver da renda do meu sítio. Não. Meu pai trabalhou até quando ele morreu. Quando meu pai morreu, ele deixou uma roça de macaxeira enorme para venda. Entendeu? Que na época não deu tempo ele colher as macaxeiras para venda. Mesmo ele tendo as coisas, ele sendo aposentado, mãe sendo aposentada, ele tinha a renda do sítiozinho dele, de banana, de batata, de macaxeira. Mas mesmo assim, pai nunca deixou de trabalhar.
Nunca, nunca, nunca. Chegou uma época que mãe disse bem assim, mãe não, tia Dodô, a irmã dele, Mané, pode parar com essa trabalhada que você vive. Você não precisa viver se acabando de trabalhar, porque graças a Deus você tem do que viver. Foi preciso tia Dodô pegar na orelha de pai na época para pai diminuir a trabalhada. Era roça de batata, era roça de macaxeira, era roça de mandioca. Entendeu? E era roça de feijão, roça de milho. É tão provável que ele construiu aquele armazém lá nos fundos da casa de mãe. Depois ele comprou um terreno na tia Dodô, vizinha à casa de tia Dodô. Ele construiu uma coberta, uma meágua enorme, que era para ele botar lá as coisas da roça, para na época da colheita ele botar lá feijão para secar, colocar lá o milho. Ele não parava. Hoje, o pai da Vânia tem a Vânia bem, graças a Deus, não falta nada na casa dele, mas mesmo assim o pai da Vânia sempre tá ali, futucando acolá. Olha, a mãe dela é uma pessoa tão humilde, é tão humilde, ela sofreu tanto na vida, que hoje a filha tem aquela casa, o marido dela vive, né, com aquela construção daquela casa na Rainha, ali na rua. Ela não se movimenta em dizer assim, ah, eu vou me embora, não. Ela gosta de estar na casinha dela do jeito que é, humilde, simples, mas é aonde ela se sente à vontade. Uma senhorinha daquela tem mais energia de que 3 ou 4 mulheres que nem eu. Aquela senhorinha maguinha, com aquele bonezinho na cabeça, aquilo dali tem uma energia que só Deus e ela sabe. Uma pessoa que dorme cedo, acorda cedo, não tem preguiça de se levantar, pode estar chovendo, pode estar estiado. Ela se levanta para fazer as obrigaçãozinhas dela. E é aquela pessoa. Uma pessoa que nem a mãe de Vânia, você não muda ela mais nunca. Uma pessoa que nem a mãe de Vânia, ninguém muda, porque é dela. Ela gosta de ser daquele jeito. Ela se sente bem. Entendeu? É uma pessoa que a Vânia cozinha aquele monte de comida. Ela come. Mas sabe qual é a comida preferida de uma pessoa que nem a mãe de Vânia? Eu digo por causa da minha mãe, do meu pai. É a comida grosseira. É feijão, farinha e carne. É essa a comida que eles gostam. Come a comida boa. Come uma comida diferente. Mas que gosta mesmo é a comida grossa. Entendeu? E então não tem nem como. Se você vê a minha mãe é uma mulher da roça, uma mulher sofrida, que sofreu muito para criar 5 filhos. Mãe teve 15 filhos. Mãe teve 7 percas e 3 abortos. 7 crianças que nasceu e morreu depois de ter nascido, que era naquela época. Mãe disse que teve uma época no tempo dela que nascia muita criança doente. Muita de criança doente. Disse que era uma pandemia. Morria criança e ela disse que não se criava nos terreiros nenhum pinto. As galinhas botava, chocava, mas quando a ninhada de pinto nascia, morria tudinho. E quando as crianças nasciam, ela disse que naquela época poucas crianças escaparam. Aí ela teve 7 percas. Eu ainda até me lembro do último anjinho que morreu lá em casa. É até naquela casa que hoje a mãe mora. Aí ela teve 7 percas e 3 abortos espontâneo, né? Que trabalhava demais. Quando o pai era mangaeiro naquela época, vinha da feira aqui em Palmeira. Aí não tinha ninguém para ajudar pai a colocar os caçoar no burro. Aí ele colocava o caçoar no burro, mas para colocar do outro lado tinha de ter uma pessoa segurando, porque senão
a carga virava. Aí pai botava o caçoar mais mãe e mãe, com o bucho pela boca, escorava para sustentar o caçoar, papai do outro lado botar o caçoar sozinho de banana. Sueli e minha irmã tem até uma baixa na cabeça, de onde o caçoar ficou, aí Sueli ficou com uma baixa na cabeça. Entendeu? Pai saía 3h30 da manhã da rainha, do olho d'água para baixo ali da casa da mãe das irmãs Barros. Pai morava mais embaixo. Pai saía 3h30 da manhã no burro, tangendo os burros para aqui para Palmeira, para chegar aqui 5 horas da manhã para dar feira de banana. Para criar a gente, entendeu? Aí se não fosse naquela época de sofrimento, eu tinha o quê? Era 15 pessoas comigo. Eu tinha 14 irmãos. Eu tinha 14 irmãos. Mas não, Deus, né, só quis que fosse nós 5. E mãe ralou muito, pai ralou muito para criar nós tudinho. Entendeu? Muito. Quantas e quantas vezes nós não comeu escaldado de leite para ir para a escola, mais água do que leite. Quantas e quantas vezes a gente não comeu feijão com cuscuz? Feijão com cuscuz, só, não tinha nada, feijão e cuscuz. E quando não tinha o feijão, era o caldo do feijão com cuscuz e café. E a gente comia e ia dormir de bucho cheio. E mãe hoje tem 78 anos, vai fazer 78 anos agora em outubro. Mãe vai fazer. E mãe, perto da Vânia do Salgado, mãe aparenta ser mais nova do que a Vânia do Salgado. Mas por causa de quê? O calibre é mais forte. Entendeu? O calibre é mais forte. Mãe, apesar de tudo, pai não era ruim. Pai não era ruim de jeito nenhum para mãe. Pai nunca foi. E olha que pai bebia. Pai bebia cachaça. E bebia muito, entendeu? Mas ele nunca bateu na gente, nunca judiou de mãe. Era enjoado. Enjoado era. A gente tinha de andar dentro de casa pisando em ovo. Pisando em ovo, para não acordar ele. Entendeu? E assim mesmo, os ouvidos dele parecia, olha, um interfone. Que até quando a gente falava de baixinho, ele mandava a gente calar a boca para ele dormir. Quem era doido de dar uma gaitada? Nunca, meu amor. Quando a gente dizia qualquer coisinha ali que a gente começava a rir, ele gritava logo. Pode calar a boca. E aquietar o facho e puxa tudinho pro seu ninho. Eu não quero ver um pio aqui dentro dessa casa. Televisão? Quantas e quantas vezes nós não tava assistindo e ele dizia, desliga a televisão e passa todo mundo pra cama. 6h30, 7 horas da noite. Teve um dia que ele botou nosso pai dormir 5 horas da tarde. E nós foi se deitar. Rolemos a noite todinha, até o sono chegar. Mas nós foi. Quem era doido de dizer que não ia? E assim foi a vida de todas nós. Foi. E trabalhamos também na roça. No sol terrível. Acabei meus panos pretos, meus panos brancos, com o sol. Levei um sol tão grande que a pele caiu e acabei com os panos brancos. Aí uma pessoa que vive na sombra, nunca soube o que é trabalhar na roça, nunca soube o que é trabalhar na chuva, nunca soube o que é trabalhar debaixo do sol. Vai comparar com a mãe da Vânia? E não tem nem como comparar o semblante, a fisionomia. Pois é, gente. Minha inscrita mandou um presente para mim de aniversário. Quando for mais tarde, eu mostro a vocês o que é, tá bom? Agora eu vou almoçar, que eu tô com fome. Vou descansar um pouco. Vou varrer minha casa. Tá faltando pouco, né? Graças a Deus, tá faltando pouco. Sabe o que foi que eu me arrependi? Ontem eu conversando com o Simão, era para me ter perguntado, se Simão não viesse, era para me ter perguntado a Alfredo, se dava para Alfredo vir agora à tarde, vir botar os meus varão. Se eu tivesse perguntado, se eu tivesse chamado Alfredo
Alfredo tinha vindo. Ou Alfredo tinha vindo mais Flávio, ou ele tinha vindo mais Simão agora à tarde. Mas olha, é tanta coisa na cabeça da gente que terminou passando pela minha cabeça. Mas de nada não. Paciência, a gente chega longe, né? Beijo. Tenha todos uma tarde de domingo maravilhosa. E até mais tarde. Mais tarde eu volto. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Se inscreva no meu canal. Logo, logo, com fé em Deus, eu tô batendo meus 13K. E a gente vai devagarzinho. E eu tenho fé em Deus que o meu canalzinho vai chegar longe. Se assim Deus permitir, tá bom? Tchau e até mais tarde, gente.